te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar mais um passinho na caminhada do nosso estudo sobre a igreja primitiva. Hoje tratamos da conversão de Saulo, chamado apóstolo dos gentios. A conversão de Saulo foi um fato sobrenatural, porquanto ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, conforme narra o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 1 a 9. Mas quem era aquele Saulo que só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor? Como diz o primeiro versículo do capítulo 9. A resposta está no mesmo livro dos Atos, no capítulo 24, que fala da abertura de um processo contra Paulo diante do governador Félix, onde o advogado de acusação, de nome Tértulo, descreve a pessoa do réu como sendo uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. É assim que diz o livro dos Atos, no capítulo 24, versículos 5 e 6. Paulo se encontrava preso em Cesareia, onde permaneceu durante 2 anos, até que assumiu o novo governador chamado Pórcio Festo, que reabriu o julgamento com a presença de alguns judeus que vieram de Jerusalém, especialmente convidados para participar daquele julgamento como acusadores, para atuarem na acusação. Paulo apela para César, porque ele era um cidadão romano, e o julgamento é novamente suspenso até que o rei Agripa II, que era neto de Herodes o Grande, em visita a Cesareia, quis ouvir Paulo, e nessa audiência deu-lhe oportunidade de defesa. Então Paulo replicou aquela acusação que o rotulava como uma peste, um indivíduo que fomentava a discórdia entre os judeus. E Paulo então se autoqualifica diante do rei Agripa, dizendo: minha vida desde a minha primeira juventude tem decorrido no meio de minha pátria em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde longa data que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, que é como fariseu. Livro de Atos 26, versículos 4 e 5. Aqui vemos Saulo, que também se chamava Paulo. Saulo era o mesmo que Paulo na língua hebraica, na língua aramaica, melhor dizendo. Então ele possuía dupla cidadania, era judeu e romano por direito de nascimento. Romano, talvez por parte de pai, não se sabe ao certo. Mas era romano de nascimento. Ele mesmo afirma isto
no livro dos Atos, capítulo 22, no versículo 28. Era um cidadão nascido em Tarso, da Cilícia, criado em Jerusalém e instruído no judaísmo desde os 6 anos de idade. É ele mesmo quem nos dá o seu currículum vitae no livro dos Atos e também na carta aos Filipenses, como vejamos. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Aqui ele está se referindo a Jerusalém. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um fariseu, mestre da lei, doutor da lei, muito respeitado na comunidade judaica. E ele continua: aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui de morte esse caminho. Caminho a que Paulo se refere é o caminho de Jesus, é o caminho de Cristo, o caminho do cristianismo. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Prendendo e lançando à prisão homens e mulheres. Atos dos Apóstolos 22, 3 e 4. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz ter motivos para gloriar-se da sua condição e se autodeclara: circuncidado no 8º dia de vida, filho da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, declaradamente irrepreensível. Paulo tinha, portanto, uma folha corrida impecável. É esse o retrato de Paulo. Um judeu autêntico e convicto, doutrinado na lei de Moisés, adepto e profundamente fiel à sua formação farisaica. Zeloso perseguidor da igreja. Há estudos que até admitem a hipótese de Paulo ter sido um zelote. Lembra dos zelotes? Aqueles que queriam conquistar o poder político por meio da violência, por meio da força. Zelote, um zelote ainda mais integrante do Sinédrio. Isto por causa de uma frase que está no capítulo 8 do livro dos Atos, no primeiro versículo, onde diz: e Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Havia aprovado. Esta aprovação, para alguns, sugere a atuação de Saulo junto ao Sinédrio. Ele mesmo se intitula perseguidor do cristianismo, por considerá-lo uma heresia, um desvio abominável e, portanto, uma grande ameaça ao judaísmo. Não medi esforços para levar a cabo aquilo que Paulo acreditava ser a sua missão, ou seja, a destruição do cristianismo. A destruição do cristianismo. Este era o projeto, esta era a meta de Saulo: acabar com o cristianismo. Para isso ele viajou 250 quilômetros
no lombo de um cavalo, com o propósito de combater e aprisionar cristãos em Damasco. Vê-se que não estava de brincadeira. Chegando próximo ao seu destino, a perseguição se transforma em revelação e chamamento. Jesus ressuscitado manifesta-se na vida de Paulo, Saulo, como queiram, de uma forma desconcertante e definitiva, que o transforma de perseguidor a perseguido, a ponto de entregar a sua vida pela causa de Cristo. Uma guinada de 90 graus na vida de Saulo. Aqui podemos levantar uma pergunta. Estamos diante de uma conversão ou vocação? Então, irmãos e irmãs, se pudéssemos perguntar a Paulo se ele se converteu ao cristianismo na estrada de Damasco, muito provavelmente a resposta seria não. Como autêntico judeu que era, que esperava a vinda do Messias, o Mashiach em hebraico. Aquela visão extraordinária era a certeza de haver encontrado o Messias de Israel. E tinha razões de sobra para assim pensar. Afinal, Jesus o chama pelo nome. Em meio àquela luz fulgurante, em pleno sol do meio-dia, Saulo e seus companheiros ouvem uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aí, o chamamento. Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A revelação está no livro dos Atos, no capítulo 9, versículos 3 e 4. Erguendo-se do chão, Saulo é conduzido a Damasco. Estava cego e por 3 dias não comeu e nem bebeu. Manteve-se em completo jejum e oração até ser acolhido pela igreja, representada na pessoa de Ananias, que o consagrou pelo batismo e então recuperou a vista. Paulo é um apóstolo escolhido por Jesus ressuscitado para levar o seu nome diante das nações, dos reis e dos israelitas, conforme Atos 9, versículo 15. Missão dificílima. Esta escolha implica sofrimentos, como alerta, como o próprio Jesus diz: eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. O segmento e a missão de anunciar Cristo ressuscitado a todos os homens tem um alto custo na vida de Paulo. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Apedrejado quase até a morte em Listra. Açoitado e preso e amarrado em Macedônia.
foi perseguido pelos judeus da Tessalônica. Em Éfeso, ficou no meio de um tumulto, uma grande multidão na cidade. Em Jerusalém, é acusado de ter levado um grego ao templo e é perseguido e quase morto. Sofre um naufrágio em Mileto. Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa. Passou por tudo isso. E foi decapitado por Nero em Roma no ano 67. Na segunda carta a Timóteo, Paulo retrata o que foi a sua vida a serviço do Cristo ressuscitado. Ele diz: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Ao lado de Pedro, o apóstolo Pedro, Paulo é uma das colunas da fé que sustentou a igreja primitiva para que chegasse até nós nos seus 2000 anos de existência. Esta é a sua coroa, e este é o chamado apóstolo dos gentios. E então, conversão ou vocação? Deus vos abençoe. Fiquem com Deus.